na direção da biblioteca e do CCS, pertinho. Vocês já devem ter me visto por lá. Estou gostando, porque agora eu já reconheço alguns rostinhos, né? Sei até do nome. É muito legal fazer esse contato com vocês. Vocês são todos muito bem-vindos. Agradeço aí a presença do professor Luiz, mais uma vez, que ele falou que eu parar de falar obrigado, não tem jeito não. Hoje ele ainda trouxe aí uma galera muito linda, muito do bem, ainda cristão, né? Está toda aí no cristão, mas são muito bem-vindos também. Espero que vocês gostem, que o tema seja relevante aí para os estudos de vocês. E essa é a última palestra que a Ana vai fazer para a gente. Ela está com um gostinho de saudade, ela está com a mala dela pronta aqui para voltar para São Paulo. Eu vou, você está que horas? 18. 18. E a gente já está com saudade, viu, Ana? Eu aproveito para te agradecer mais uma vez. A gente está sabendo muito de revisões de estudo. E o melhor é que agora a gente sabe o caminho para te encontrar. E essa última palestra é sobre revisão de escopo. E às vezes vou deixar a Ana falar, ela se apresenta melhor, ela explica o tema dela melhor, tudo melhor. Então, tá aí, Ana, vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Eu agradeço novamente a Lígia, ao Léo e a biblioteca, né, da UFS por essa oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou Ana Carolina Alencar, eu sou enfermeira, sou mestre em ciências pela Escola de Enfermagem da USP, sou gerente de treinamentos na Wolters Kluwer, que é uma empresa de publicação científica. Então, a logo que a gente tem ali embaixo é dessa empresa para a qual eu trabalho. A Wolters trabalha com conteúdos, plataformas de busca avançada em saúde. Então, vocês estão agora na graduação, a gente também tem outras pessoas aqui que estão na pós-graduação. A ideia é, sempre que vocês forem fazer uma pesquisa científica, vocês possam utilizar uma base avançada e que possam contar com uma OBIT como uma dessas bases aí para fazer a pesquisa de vocês. Eu vou ficar com o contato de vocês, então depois eu encaminho o link para os treinamentos, né? Treinamentos individuais, treinamentos em grupo, para que vocês possam aprender a utilizar mais essa plataforma aí de base de dados. Então, só retomando, o nosso objetivo hoje é falar de revisão de escopo. A gente começou falando de tipos de revisão de literatura, né? Então, nós falamos de revisão sistemática, meta-análise, integrativa e revisão de escopo de uma maneira geral, diferenciando cada um desses tipos. Depois, a gente se aprofundou na pergunta de pesquisa, como estruturar uma pergunta de pesquisa que possa ser respondida, que é assertiva. Depois, nós nos aprofundamos na metodologia da revisão integrativa em si, então, quais são os passos, né? Quais são as estratégias para fazer uma revisão integrativa. E agora a gente vai trabalhar a revisão de escopo. O que a gente está olhando, né? Além de metodologia, além de passos, a gente está olhando também o objetivo de cada uma dessas revisões. Então, só lembrando que tipos de estudos de revisão de literatura nós temos vários, né? Publicados aí, vários validados, mas a gente vai selecioná-los para poder responder a nossa pergunta de pesquisa. Então, a partir da nossa pergunta de pesquisa, a gente vai selecionar o melhor método para poder encontrar aquelas informações que a gente está buscando. E hoje a gente vai ver qual é o objetivo, por que utilizar uma revisão de escopo. Eu começo sempre com a lista de presença. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu não atualizei. Então, vocês podem assinar a lista de presença no evento de revisão integrativa, que já está lá. Tá? É só apontar o celular para o QR Code ou então copiar aquele link lá. Pelo horário, eu consigo saber que é a turma da tarde. Detalhe, né? Vocês vão fazer isso e você tem uma certificação para o Estado aqui em atrás. Isso. Todas as certificações elas vão em parceria com o portal de periódicos da CAPES, né? Eu falei da OBIT, esqueci de dizer que ela está disponível gratuitamente no portal de periódicos da CAPES para vocês. Vocês conseguem acessar por lá. Só que a foto eu vou fazer um comentário. Isso que a professora Ana coloca para nós aí, tudo bem claro que nós temos trabalhado com vocês, no sentido de que, para fazer uma pesquisa, eu vou inexoravelmente precisar desses conhecimentos. O grande gargalo para quem está na graduação é exatamente não ter uma vivência prática e não estar no seu cotidiano o uso de bases sólidas para que possamos fazer uma base empírica de literatura. Portanto,
acompanhar este evento. Parabenizo a biblioteca pela iniciativa. Realizar os treinamentos que ela ofereceu para nós, parceria com o portal de periódicos CAPES. Constitui-se naquilo que nós chamamos de liberdade para que vocês possam gerar a produção de conhecimento e vocês passam a ter a carta, literal, carta de alforria da produção de conhecimento. Conhecimento é para quem tem audácia e coragem de ir atrás dele. Mas não fique sempre atrás, vá do lado. Quem fica atrás nunca chega. Então, consequentemente, fazer treinamento, ouvir várias vezes que ela não fala, ver os treinamentos nessa base e em outras, constitui-se os caminhos para que você tenha sucesso em gerar a produção do seu conhecimento, do seu TCC e, oxalá, a primeira produção que você consiga ter na forma de um artigo, que seja uma revista internacional do seu grupo, que você nos ofereça um bode. É uma cortesia, uma tranquilidade para publicar nas revistas de periódicos abertos, que são inúmeras e muito boas do grupo dela. Isso é bastante importante, e eu complementaria dizendo que, para além de produzir informação, né, para além de produzir publicações, falei ontem e repito hoje sobre prática baseada em evidências. Né? É algo que a medicina já incorpora com mais rotina na prática assistencial deles, e que nós, da enfermagem e outras categorias da saúde, como somos normalmente referidos, temos mais dificuldade de incorporar na nossa prática assistencial, ou de gestão, ou no nosso processo de trabalho. Então, quando eu aprendo a buscar essas informações que o professor está falando, eu posso, sim, produzir, isso é extremamente importante, né? Identificar necessidades no nosso processo de trabalho ou no nosso processo assistencial e produzir essa informação, mas eu também começo a incorporar essa prática baseada em evidências na minha assistência. E isso me diferencia, né, enquanto profissional. Eu não sou aquele profissional que vai tratar o meu paciente dentro daquela esteira, né, que eu vou fazer sempre a mesma coisa e passo um e passo o outro, eu estou fazendo sempre, apertando o parafuso ali, com aquele conhecimento lá da faculdade que eu não atualizei. Né? O conhecimento de atualização não é só o conhecimento da pós, do mestrado, do doutorado, é mesmo um conhecimento que a gente incorpora cotidianamente. Tá? Então, aprender aí a utilizar as evidências é importante por isso também. Então, vamos à nossa revisão de escopo. Eu emprestei aqui uma imagem da professora Marília, que dá os nossos webinars sobre revisão de escopo. Ela é pesquisadora da Unifesp e ela também trabalha com o grupo JBI. Então, a maior referência que eu vou usar aqui é também de revisão de escopo a partir do grupo JBI. Tá? O que é uma revisão de escopo? Eu tenho falado para vocês que ela é esse retrato panorâmico do que está publicado na literatura científica. E aí ela usa muito bem esse drone, né, para poder mostrar aí esse olhar panorâmico. Então, é basicamente isso, gente, que a gente vai fazer. Tá? Na revisão sistemática, a gente podia pensar naquele funil em que eu vou tentando buscar ali a melhor evidência disponível. Na revisão integrativa, eu vou integrar todas aquelas informações de uma maneira muito particular, ali que está sendo retirado daqueles artigos que eu encontrei, daqueles estudos primários. E na revisão de escopo, eu vou mapear o que está publicado sobre aquele tema de interesse. Né? Então, ele é mesmo um retrato de cima. E é por isso que ela é muito importante para preceder revisões sistemáticas. Então, antes de fazer uma revisão sistemática de literatura, deixa eu ver o que está publicado e que responde a essa pergunta de pesquisa que eu tenho nesse momento. Né? Então, ela é esse olhar de cima aqui. Então, a revisão de escopo, mais um dos nossos tipos de síntese de evidência, ela identifica e ela mapeia conceitos, tá? Lacunas de conhecimento que a gente tenha. Ela faz isso de uma forma sistemática. Eu já tenho metodologias próprias para fazer uma revisão de escopo, então ela tem um rigor metodológico maior, né? Um rigor metodológico comparado aí às revisões sistemáticas e as meta-análises também, porque eu tenho grupos que já estabeleceram o processo. Vocês vão ver que hoje eu vou focar bastante em alguns pontos principais da revisão de escopo, mas não vou me ater tão especificamente ao caminho a ser seguido, porque isso já está pré-determinado, né? Isso é de acesso aberto. Então, a JBI, por exemplo, se você decidir publicar uma revisão de escopo JBI, todo o caminho, todos os manuais do JBI, eles estão abertos online, vocês podem ver todas as informações, todos os anexos, todos os links de redirecionamento, é mesmo uma informação aberta. Tá? Então, eu tenho essa possibilidade de mapear um campo de interesse, um conhecimento teórico, conceitos ou as lacunas de conhecimento, como eu comentei antes.
Em muitos momentos ela pode considerar aí todos os tipos de estudo, né? Então, o que eu comentei antes? A gente tem essa possibilidade, nas revisões sistemáticas e meta-análise, de utilizar estudos que sejam iguais ou semelhantes. Na integrativa, eu posso utilizar vários tipos de estudo e até recomendas. Aqui na de escopo, eu tenho essa possibilidade também de utilizar mais de um tipo de estudo numa revisão de escopo. Assim como se eu quiser delimitar para um único tipo de estudo, eu também posso fazer isso, tá? Ela ajuda a esclarecer os conceitos, definições ou fatores relacionados aí. Também é uma metodologia que pode ser utilizada para poder ver processos metodológicos, né? Então, se eu quiser identificar estratégias metodológicas para uma determinada intervenção, para um determinado tipo de estudo, eu posso também utilizar uma revisão de escopo. Ela me dá uma possibilidade maior, né? Vocês vão ver que ela tem até uma flexibilidade maior naquele tema que a gente estava batendo naquela tecla de manhã, que é como apresentar esses resultados, né? Vocês estavam até curiosos de ver uma revisão integrativa ali já publicada. Ela dá essa flexibilidade, usa até a palavra de criatividade para poder expor esses resultados. Ela tem mesmo um pouco mais de flexibilidade nesses processos de execução da revisão de escopo. Quando ela pode ser utilizada? Para identificar novos tipos de evidências que estão disponíveis na literatura. E aí, de novo, gente, eu vou olhar para o que está publicado enquanto evidência. Eu não vou comparar esses estudos, eu também não vou comparar esses estudos com uma determinada teoria, como é a integrativa, com conceitos anteriores, como é a integrativa. Tá? É um olhar de cima e é uma fotografia. Para clarificar determinados conceitos, para examinar como as pesquisas estão sendo conduzidas, identificar características chaves de um determinado acontecimento. Ela pode ser precursora das revisões sistemáticas e ela também identifica e analisar lacunas de conhecimento. Então, se o meu objetivo de pesquisa é um desses objetivos aqui, eu posso realizar a minha revisão de escopo, certo? Eu só quero identificar todas aquelas intervenções relacionadas à úlcera de pressão, por exemplo, na UTI, como a nossa colega tem esse interesse de fazer uma revisão relacionada a esse tema específico, né? Então, eu estou olhando para a literatura científica todas as intervenções relacionadas a esse tema especificamente. E aí eu posso dizer para o meu leitor, ao final, olha, essas intervenções estão disponíveis. Eu quero fazer uma revisão de escopo só relacionada a terapias alternativas. Então, a gente vai olhar tudo que está publicado na literatura científica para responder aquela determinada condição, né, relacionada àquela determinada doença, mas de terapias alternativas que estão publicadas em estudos primários. Então, eu estou simplesmente levantando ali, fazendo um levantamento de informações, certo? Então, esse vai ser o nosso objetivo aqui. Ela também é bastante útil quando eu tenho um campo que ainda não é muito explorado, que eu não tenho muitas informações a respeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o que está publicado a respeito disso e eu vou transformar isso numa revisão. Tá? Campos que são complexos ou então campos muito heterogêneos também. Então, uma forma de unificar, no sentido de que todas as informações vão estar colocadas em uma única pesquisa, que é essa revisão de escopo, e aí eu consigo olhar qual que é o todo, né? Que panorama é esse sobre esse determinado tema. Então, essas são as nossas possibilidades com a revisão de escopo. Algumas pessoas perguntam sobre os mapas de evidências, né? Ou as revisões de escopo, se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa. Elas se diferenciam aqui na apresentação dos resultados. Então, os mapas de evidência, eles tabulam números e as características de estudo, então, é uma outra forma de apresentação dessas evidências, enquanto as revisões de escopo, elas trazem um resumo narrativo e descritivo, tá? Elas não necessariamente precisam ter como objetivo principal identificar lacunas, que é algo que o professor, desculpa, professor, eu esqueci seu nome. O professor Sidney perguntou de manhã, né? Se ao final do meu trabalho, na revisão integrativa, por exemplo, eu preciso colocar, ou se eu posso colocar, que sugere-se, enfim, novas pesquisas a partir daquelas lacunas identificadas. Então, muitos estudos eu tenho que incluir como objetivo principal algumas, a identificação de lacunas, né? A identificação aí, enfim, de necessidade de conhecimento da literatura científica. E aqui não é o caso. Se você encontrar elas durante a análise, legal, você coloca ela depois nos seus resultados. Mas eu não preciso determinar isso como objetivo primário lá, nessa etapa do seu trabalho. Pensando nas etapas da revisão de escopo, a gente tem 5 etapas aqui, lembrando que eu estou seguindo a metodologia de JBI.
A primeira é a elaboração do protocolo, que a gente falou tão exaustivamente de manhã também sobre esse protocolo e submissão de protocolos, né? A segunda é a identificação da questão de pesquisa, e aí também falamos da necessidade de uma pesquisa, uma pergunta de pesquisa bem estruturada, assertiva e que possa ser respondida. No caso da revisão de escopo do JBI, eles usam um outro acrônimo, né? Então, já falamos do PICO, já falamos do SPIDER, e aqui eu tenho o PCC, que é População, Conceito e Contexto. E assim como o PICO, nem sempre eu preciso ter todos os elementos do PCC também. Eu posso deixar o contexto de fora, se for necessário. Mas esse é o acrônimo que é utilizado para a revisão de JBI. Eu vou definir os critérios de inclusão e exclusão, eu vou elaborar minha estratégia de busca, eu vou passar cada um deles aqui. São mais critérios, não são 5, desculpa. Acho que são 8 critérios, é que eu dividi em vários slides, por isso que está aqui. E eu também vou identificar as bases de dados de uma maneira ampliada. Então, notem, eu comentei antes sobre as revisões de agregação e as revisões de configuração, tá? Eu tenho revisões de agregação, que são aquelas que olham extensamente para a literatura científica. Eu tenho as revisões de configuração, que são essas que vão trabalhar com conceitos, com teorias. Mas isso não exclui que o mesmo tipo de revisão possa ser uma revisão de agregação de conceito. E a revisão de escopo, ela entra bem aqui nessa possibilidade de ser um pouco das duas, né? Então, ela tem essa característica também de olhar, um olhar mais ampliado para a literatura, porque está publicado. Inclusive, ela sugere aqui a inclusão de literatura cita, se aquilo estiver relacionado com a sua pergunta de pesquisa. Não tem um limite de bases de dados, então você precisa olhar todas as bases de dados, tá? Você vai incluir as bases de dados que respondem a sua pergunta de pesquisa, como a gente já conversou nas outras bases de dados também. Tá? Então, aqui eu tenho essas possibilidades. Eu trouxe uma informação que também é importante para todos os tipos de revisão, que é quando a gente não encontra os artigos que apareceram ali nos nossos resultados, né? Isso também é comum. Eu trabalho em editora, então nós vendemos também revistas científicas e para acessar aquele artigo, muitas vezes a gente precisa comprá-lo, né? Ou subscrever a revista. E existe sempre essa possibilidade de, quando vocês não têm acesso, procurarem a biblioteca, porque a biblioteca faz empréstimos entre bibliotecas, né? E também tem outras formas de conseguir esses artigos. E também existe a possibilidade de entrar em contato direto com os autores, tá? Mas aqueles artigos que foram identificados, é essencial que todos eles estejam disponíveis ali para serem analisados nas suas revisões. E aí eu vou incluir isso em todos os tipos de revisão, não apenas na revisão de escopo, tá? Mas existe aí essa possibilidade também de buscar os autores. Então, vamos falar do protocolo, tá? A gente começa a revisão do escopo, a revisão sistemática, a meta-análise, escrevendo o protocolo, que é o nosso planejamento, o que vai ser feito naquela revisão, certo? Então, eu tenho aqui que grifar essa questão, né, na referência do JBI, eles trazem, como em todas as revisões sistemáticas bem conduzidas, um protocolo a priori deve ser desenvolvido. Então, de novo, essa questão do rigor metodológico atrelado ao protocolo em si. O protocolo ele pré-define todo o meu planejamento, ele vai pré-definir os meus objetivos, os métodos, a extração dos dados, os critérios de inclusão e exclusão. Então, o protocolo e o prisma, eles estão diretamente relacionados, né? Eu faço o meu prisma e eu preencho o meu protocolo. Ele deve detalhar os critérios que os revisores pretendem usar para incluir e excluir as fontes, enfim, toda aquela parte da estratégia de busca sobre a qual a gente já conversou anteriormente. Então, ele vai fornecer esse plano para revisão e ele destaca claramente todos os passos, né, de maneira bastante explícita ali. Então, eu vou mostrar para vocês um protocolo. Vou passar só... vou mostrar o protocolo primeiro, depois eu volto para cá. Então, esse é o protocolo da JBI, especificamente. Então, é um documento em que eu vou preencher as informações sobre aquela revisão que eu tenho a intenção de fazer, naquele formato que a gente conhece, né? Então, um resumo, introdução, pergunta de pesquisa, palavras-chave, critérios de elegibilidade, participantes, conceito, contexto, tipos de fonte e assim por diante. Então, eu vou descrever muito claramente qual é o meu plano para essa revisão que eu estou fazendo, tá? E é isso aqui que eu vou protocolar depois em algumas plataformas, como o Prospero, que eu comentei anteriormente também.
É obrigatório publicar o protocolo nessas plataformas? Não é. Mas como a gente viu, como eles mesmos colocam ali no texto, enfim, acaba sendo obrigatório, porque, do contrário, eles vão considerar que a sua pesquisa não tem tanto rigor metodológico, né? Então, espera-se que possa fazer uma publicação nessas bases. Então, onde eu posso publicar esse protocolo específico? Eu já comentei sobre a Prosper, essa plataforma em que a gente publica os protocolos de revisão sistemática e de meta-análise, né? Para que depois possa ser feito um acompanhamento desse protocolo para identificar se aqueles critérios, se aqueles passos, se aquele planejamento foi realmente seguido para poder executar durante, né, a execução daquela revisão especificamente. Então, onde que a gente vai publicar aí essa informação? E aqui minha pergunta é, se as revisões de escopo são submetidas ao Prosper, que é essa plataforma bastante conhecida. E elas não são. Tá? Se a gente for olhar lá na própria citação do Prosper, nós temos essa informação de que revisões de escopo e demais revisões de literatura, e aí seja ela integrativa ou outros tipos de revisão, eles não são elegíveis para registro nesse banco de dados específico. Mas aí nós temos a indicação do JBI, por exemplo, de submissão em outras duas plataformas semelhantes à Prosper, que é a Open Science Framework e o Fitshare, ou um ou outro. E aí vocês podem optar onde incluir esse protocolo. Elas vão servir com o mesmo intuito, elas vão evitar duplicidade, né? Eu consigo identificar se já não tem outras revisões em andamento, eu também aviso a comunidade acadêmica que eu estou realizando aquela revisão. Então, não preciso só, eu vou olhar se não tem outra em andamento, se não tiver em outra em andamento, eu estou conversando, estou dialogando com a comunidade acadêmica, dizendo, olha, o meu grupo, aqui na minha universidade, aqui na minha instituição de pesquisa, de ensino, nós estamos executando essa revisão. Tá? Então, esse é um ponto importante também. Só para colaborar com a sua informação, você mencionou que não é obrigatório o registro, é sugestivo de. E quando se fala em sugestivo de, é exatamente esse ponto forte. Ao notificar dentro de um registro, de uma base, como essa que você menciona, eu me exponho e com o avanço da internet, hoje, com o avanço da internet, isso é fundamental. Com toda a revisão do escopo que você está mencionando, ele é sugestivo que seja registrado para que eu possa me preservar. Pois se houver naquele banco de dados um outro grupo que vai solicitar uma inscrição do mesmo tema, ele já vai aparecer na base e, portanto, haverá de se tomar decisões. Por exemplo, ou ele muda o escopo, ou ele muda o projeto dele, ou ele não registra e publica sem o registro de uma dessas duas bases. O que é isso? Porque no passado, nós fazíamos isso sem divulgar. Muitas vezes, ao apresentar a ideia, na plateia como esta, alguém poderia levar a tua ideia e fazer o trabalho com você. E publicar primeiro do que você. Isso já aconteceu conosco em pesquisas de dados experimentais e também de revisão. Hoje, isso fica mais difícil se você tiver aí o cuidado de fazer o registro. Ou seja, embora não obrigatório, é altamente sugestivo que se faça o registro. Assim, a gente falou bastante disso de manhã, né? Como isso traz um rigor metodológico aí também. Faz parte do rigor metodológico para cada um desses tipos de revisão. E o impacto que a falta de um... Eu até falei com a Karine hoje, na hora do almoço, estava conversando outras coisas com ela, e ela falou, lembre que a revisão integrativa ela tem um protocolo, eu ainda citei na minha apresentação. Eu vou encaminhar para vocês esse protocolo. Mas aí existe um protocolo e eu não tenho onde submeter. Então, eu acabo caindo no mesmo lugar, que é, tudo bem, eu tenho um documento estruturado de organização para a minha revisão sistemática, minha revisão integrativa no sentido de planejamento da revisão integrativa, mas aí todo o valor que é o registro de um protocolo, ele não está ali presente nessa iniciativa, né? Então, ela fica em uma medida vazia. Mas, enfim, existe um protocolo e eu vou encaminhar para vocês depois a referência para vocês acessarem. No caso da revisão de escopo, então, eu não publico, não registro no Prospero, mas eu faço isso naquelas outras duas, no Open Science Framework ou no Fitshare também, como eu comentei com vocês, tá? Aqui, ainda retomando as etapas, eu tenho a busca e seleção dos estudos, eu não vou me ater mais a isso, acho que a gente conversou bastante, né? O público é o mesmo, acho que tirando os alunos lá atrás, é a ideia da gente criar estratégias de busca dentro das bases de dados para conseguir encontrar as informações que respondam à nossa pergunta de pesquisa.
e aí eu tenho a extração. Essa extração, ela utiliza instrumentos apropriados, e no caso da revisão de escopo, existe o próprio prisma adaptado, né? Então, foi um grupo do próprio JBI com outro grupo da Cochrane que fez essa adaptação do prisma que a gente chama de prisma SCR, que é o específico para revisão de escopo. Eu vou passar para o próximo slide, depois eu volto, que é aqui a referência desse prisma específico, né? Eu vou mostrar para vocês o que é o prisma, mas aqui é o diagrama, né? O fluxo do prisma que gerou esse prisma SCR. Né? Então, eu fiz uma revisão que eu fiz, né? Eles fizeram uma revisão. Revisar aqui essas informações e propor esse novo prisma. Então, vamos lá para ele também. Ó, então, o prisma, como eu comentei, é um checklist, onde a gente vai identificando todos esses critérios, todos esses itens que precisam estar incluídos dentro da nossa revisão. Né? Então, eu começo lá com o resumo, a introdução, depois eu tenho informações relacionadas aos métodos, ao critério de elegibilidade, busca e assim por diante. Então, são 2 páginas. Nesse caso, ele está relacionado aqui à revisão de escopo especificamente. Tá? Então, o que eu vou fazer é começar a checar aqui, literalmente, se todos os itens foram, se eu conseguir passar por todos os itens aqui para a minha revisão de escopo, certo? Para toda a estratégia de pesquisa, toda a busca de base de dados e etc. Então, essa é uma garantia também de que eu estou seguindo um método sistemático. Bom, aqui eu coloquei uma foto dele, né, só para vocês verem. E aqui eu retomo as etapas, então, da revisão de escopo. A etapa número 8, apresentar os resultados. Então, agora, como eu comentei, eu tenho um formato livre para a apresentação desses resultados. Eu não necessariamente preciso colocá-los numa tabela ou num diagrama. E é engraçado que eles usam até o termo que você pode ser criativo na apresentação desses resultados. Isso vai depender muito da pergunta de pesquisa também. Então, a partir do momento em que eu encontro os meus resultados, eu vou apresentá-los aí de diversas maneiras. Imagens, gráficos. Eles podem ser separados conforme características comuns. E aqui eu tenho um pouco daquele exercício, né, talvez uma parte daquele exercício que é feito na revisão integrativa, em que eu vou não padronizá-los, mas organizá-los em subgrupos, né, porque na integrativa a gente chama dessa organização por subgrupos. Então, aqui eu faço uma classificação desses resultados que foram encontrados. Eu posso utilizar também a minha própria pergunta de pesquisa, ou como foi organizada ali no acrônimo, para poder classificar ou organizar esses principais resultados. Então, aqui eu realmente não tenho uma estruturação, eu tenho uma maior liberdade para poder apresentar os meus resultados. Depois eu faço uma discussão com a literatura científica, e aí, notem a diferença para a revisão integrativa. Aqui eu não estou fazendo uma discussão com as hipóteses, com as teorias, né? Aqui eu estou fazendo uma discussão com a literatura só. Se vocês quiserem discutir, vai ter que já está publicado na literatura científica. Né? Então, eu não estou fazendo inferências, eu não estou realmente discutindo com aquele conteúdo como eu faço no anterior. Né? Eu estou apresentando e eu estou apresentando também que já está publicado na literatura. Eu posso recomendar as pesquisas, né? Novas pesquisas, a partir das lacunas que foram encontradas, né? Ou necessidades que foram encontradas. Também sempre precisam ser lacunas, né, na literatura científica, não tem esse assunto publicado, como foi no Covid-19, pode ser uma nova necessidade que apareceu ali naquela análise dos artigos, e aí vocês vão fazer essa recomendação a partir disso. E é feito sempre um relatório final aí, a partir dessa estratégia. Tá? Eu acho que ele saiu aqui. Vou tentar aqui. Acho que eu pulei algum slide, enfim. Algumas outras coisas que eu queria falar para vocês, até mesmo sobre o protocolo. Então, aqui eu tenho um relatório final, né, para ser publicado, então, é o momento que a gente publica aí a nossa revisão de escopo. Algumas revistas aceitam a publicação até mesmo do protocolo, né, então, eu monto o protocolo daquele formato e eu posso publicar em algumas revistas. 2 revistas da própria JBI aceitam publicações de protocolo de revisão de escopo, que é a JBI Evidence Synthesis e a JBI Evidence Implementation, que também são comercializadas pela Wolters Kluwer, mas enfim, isso não tem nada a ver com a publicação de artigos científicos, né? Então, só para vocês entenderem aqui. É isso, né? De uma maneira geral, eu queria mostrar para vocês também
o manual do JBI e como ele fica disponível online. O JBI tem uma série de informações que são abertas, tá? Então tem tanto o site como tem o manual também. Ai, não tá. Pegar aqui nas referências para mostrar para vocês. Esse é mesmo. Já procuro aqui no Google, mas vou mostrar só para vocês aqui o site do JBI. Então, o que acontece? Já comentei ontem. Normalmente, a gente precisa, para fazer uma revisão sistemática, normalmente não, a gente vai ter que precisar de habilidades específicas. Então, o ideal seria, eu vou fazer o curso, né? Eu vou fazer o curso da Cochrane para aprender a fazer uma revisão sistemática, uma meta-análise da Cochrane, e aí executá-la. Eu vou fazer o curso do JBI no mesmo sentido, com o mesmo objetivo. Na impossibilidade de fazer esses cursos, porque aí, de novo, muitas vezes eles têm custos, eles têm época de oferta, eles têm limite de vagas, e isso acaba tornando todo o processo ou limitante, ou inacessível, ou até mesmo um pouco elitizado pelo valor desses cursos, né? Isso impede vocês de realizarem e publicarem uma revisão que seja uma revisão JBI, que seja uma revisão Cochrane? Não. Desde que, de novo, a gente siga essa informação, que é uma informação de acesso aberto, que está colocada, e que siga respeitando aí esse rigor metodológico, essa estrutura, né, e essa sistematização que está aqui colocada. Então, vocês conseguem acessar essas informações. Então, aqui eu tenho o site do JBI, todas essas ferramentas, todos esses. Então, eu tenho o direcionamento para o Prisma, aqui eu tenho a possibilidade de fazer o download do protocolo. Eu vou procurar aqui, ó, o manual da revisão de escopo para vocês verem como ele está muito fácil de acessar. Vem para mim. Os manuais estão sempre nesse wiki aqui, né, de acesso aberto do JBI. E aí, olha que legal, eu tenho capítulo a capítulo, né? Então, esse é o manual de síntese de evidências do JBI, e aí a gente consegue identificar aqui o capítulo 11, que é o capítulo específico para revisão de escopo. E vocês podem ver que eu tenho dentro do capítulo 11 todas as possibilidades, com todos os links, né? Então, esse capítulo contém todos os passos. Então, desde a introdução até o desenvolvimento do protocolo, revisão do protocolo, sumarização e etc. Com todas as referências. Então, seguir uma revisão, quando eu já tenho isso estruturado, fica muito mais fácil, né? Do que aquele cuidado extremo que a gente tem que ter na revisão integrativa, por exemplo, porque aí eu não tenho o protocolo, eu não tenho já uma sistematização da informação. Tudo bem? Fica claro, gente, a diferença entre a revisão de escopo e as demais? Tem as características também que estão ali colocadas. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou entender assim, que essa questão de escopo seria como se fosse uma revisão lá da tese do doutorado, quando alguém precisa fazer aquela revisão toda para poder adentrar essa pesquisa. Seria isso. Pode ser, mas aí sistematizada, né? Bem sistematizada e bem, enfim, e já com todas essas estruturas que a gente conversou aqui. Mas basicamente é isso, é um olhar do todo da literatura científica que responde àquela minha pergunta inicial. Acho que você consegue correlacionar com a introdução que a gente tem nos trabalhos, né? Com a introdução do TCC, com a introdução da tese, porque é esse olhar geral, esse recorte. Isso, mas ela é muito mais do que o estudo da arte, né? Porque o estudo da arte eu vou trazer as principais referências, por exemplo. Eu não olho para tudo que está publicado, né? E eu não faço, enfim,
Não vou trazer isso para expor todas as informações que estão publicadas ali. Por isso que ela precisa de método. Até onde eu entendo, o estudo da arte a gente vai trazer os principais autores para poder trazer, elucidar aquele assunto específico, aquele tema. Aqui não. Ah, tudo bem, decidi fazer um recorte temporal, eu tenho uma pergunta de pesquisa bem definida, mas agora eu vou olhar tudo que está publicado. Né? Então, eu vou olhar para a literatura cinza, eu vou buscar os artigos, se tiver que incluir guideline, eu incluo, se tiver que incluir livro, eu incluo, né? Porque eu quero esse recorte panorâmico que está publicado sobre esse assunto. Muito assunto, tipo, quantas mil publicações? Essa é sempre uma ótima pergunta. As pessoas que se assustam com a quantidade de resultados. Eu acho engraçado porque as bibliotecárias da USP, do INCA, elas sempre reclamam comigo que a OBD delas está com limite de exportação de citações. E aí, Ana, é só 500, a gente exporta 5.000 resultados. E aí eu tenho que pedir para o pessoal do suporte alterar lá a ferramenta para 5.000 resultados. Então, numa revisão sistemática, assim, se tiver uma quantidade muito grande de artigos, eu sempre falo, eu falei ontem no treinamento da pergunta de pesquisa, né? Para onde a gente vai olhar? A gente olha no campo específico da nossa pergunta, né? Delimitando bem, caracterizando bem quem é a nossa população, qual é a nossa internação, se eu tenho ou não um comparador, se eu tenho ou não um desfecho. Né? Então, conseguir identificar, a minha pergunta ela está bem estruturada, ela está bem assertiva. Legal. E aí, a partir disso, eu vou olhar para os limites, né? Para quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão, garantindo que isso está bem feito. Aí, se a sua busca deu 5.000 artigos, são 5.000 artigos. Se não, aí você vai rever e vai colocar ali os limites necessários. Poxa, mas é um doutorado, não tenho tempo para analisar 5.000 artigos. Não sou um pesquisador dentro do INCA, por exemplo, fazendo essa busca. A gente não tem todo esse tempo. Não tem um grupo grande para trabalhar com isso, né? Enfim. Aí você adapta a sua pergunta de pesquisa, no caso, para fazer um recorte menor. A pergunta, os limites, né? O limite temporal. Agora, eu não posso limitar sei lá, uma revisão sistemática, por exemplo, porque eu tenho uma quantidade grande de artigos. E é por isso também que a gente vai identificar se já não tem algo publicado sobre esse assunto, ou se é uma pergunta que já foi respondida anteriormente. A gente conversou sobre isso ontem. Os critérios que eu preciso identificar antes de começar a minha revisão, quando eu estou na etapa ainda da pergunta de pesquisa. E a Cochrane sugere o critério FINDER, né? Que é viabilidade, em inglês, né? Então, feasibility, viabilidade, interesse, relevância, se é inovador, se não é inovador. É para isso. Se eu vou gastar tempo, recurso, energia para analisar 5.000 artigos, aquilo tem que ser o mínimo do tem que ser relevante para quem vai utilizar essa informação depois, né? Quem é o consumidor dessa informação. Tomadores de decisão, gestores, profissionais de saúde, pacientes. É isso. Tá bom? Imagina. Embora seja recorrente a pergunta, similaridade textual, de plágio, é crime. No Brasil e fora dele em alguns países. Normalmente existem detectores de similaridade em vários periódicos, em várias editoras. Quando nós trabalhamos com revisão, a chance de escrevermos, de redigirmos algo com similaridade é muito grande. A pergunta para você, você já respondeu isso ontem. Tudo que é rotativo. Como fugir do plágio, que é a similaridade redacional em um texto de revisão? Qual é a tua dica? O que você deixa para nós como mensagem sobre essa questão pontual, que é extremamente grave, em especial para o aluno de graduação que está começando a vida, que ele tem mais dificuldade em reescrever a sua estrutura paragrafal? Legal. Acho uma pergunta boa, né? Foi feita ontem aqui também. Não lembro se foi isso, se foi outra pessoa. Mas, enfim, acho várias coisas. Assim. Primeiro que vocês que estão na graduação são super capazes de fazer pesquisa, de fazer uma revisão, mas vocês também têm um limite, né? Tem um limite de conhecimento, tem um limite de tempo, um limite de interesse. E aí tem a expectativa de que vocês vão fazer uma revisão de escopo, uma revisão de integrativa, uma revisão sistemática, enquanto na graduação é um pouco ilusório também. Mas é um momento de vocês aprenderem o que é, aprenderem, se envolverem numa iniciação científica para acompanhar quem já está no mestrado, doutorado, está desenvolvendo, né? Fazer parte do processo.
enfim, virarem autores também de publicações científicas, mas ainda como quem aprende, como quem está se acostumando para isso. E escrever também é um exercício. Quando a gente fala dessas revisões, que já tem um método tão bem estabelecido, é fácil cair nesse erro, que é isso que o professor está dizendo. Mas a partir do momento que eu aprendo a escrever, ou seja, eu aprendo a citar, né? Eu aprendo a utilizar essa citação sem que ela seja uma cópia. Eu consigo ter um raciocínio crítico quando eu estou lendo aquilo ali, consigo sintetizar essa informação de uma outra forma. Então, ela deixa de ser uma cópia, né? Eu li, eu entendi, eu vou escrever da forma que eu entendi. Eu li 3 parágrafos que são semelhantes em 3 artigos distintos, eu vou combiná-los, eu vou escrever sobre eles, porque eu tenho a capacidade de compreensão do que eu estou lendo. Quando eu não tenho entendimento do que eu estou lendo, quando eu não tenho essa capacidade de compreensão, eu começo a copiar. Então, isso é bastante importante. Ou então, citar das formas corretas, e a biblioteca está aí como suporte para vocês também aprenderem a fazer a citação da maneira correta. Mas eu sempre acho que, nesse caso da revisão, evitar o plágio é determinar muito bem a sua pergunta de pesquisa. Porque aí, por mais que eu tenha, foi o exemplo que eu dei para a colega, olha, tem poucas publicações sobre esse assunto. Tem 100 artigos sobre esse assunto. Fulana publicou um artigo com uma pergunta A, eu vou fazer um outro trabalho com uma pergunta B. Talvez o N de artigo que vocês vão usar é o mesmo, porque o tema é um tema restrito. Mas aí a sua pergunta é diferente, né? A sua extração de dados é diferente, o olhar que você está tendo para esses resultados são outros. Então, isso diminui a sua possibilidade de plágio nesse sentido. Então, eu sei escrever, eu fiz o exercício da escrita, e eu estou trazendo algo que tem um resultado diferente, que não é o mesmo da minha colega lá, sei lá, no Chile, publicando o artigo dela, né? Publicando a pesquisa dela. Tá? E essa questão da escrita, eu realmente recomendo para vocês que aprendam a fazer escrita científica. Existem cursos de escrita científica, né? Vocês podem buscar isso também. Isso é muito importante na nossa carreira, qualquer área da saúde. Eu nunca esqueço, no meu TCC, peguei a orientadora que, por sinal, é a Thaís Galete, lá na faculdade onde eu fiz no interior do Paraná. E aí eu comecei a fazer com ela, eu mandei aquelas primeiras páginas do TCC para ela. E quando eu cheguei na sala dos professores, ela, já joguei seu trabalho inteiro do Google, eu não consigo ver de onde você tirou essas questões. Aí eu falei, mas eu escrevi, as citações estão aí. Ela falou, você escreve melhor que muito professor nesse departamento. Mas é isso, é capacidade de escrita, sabe? E para escrever bem, a gente tem que ler bem, a gente tem que entender o que está lendo, tem que compreender. Ler artigo científico é importante depois para a sua prática profissional. Você vai conseguir identificar ali essas evidências, essas informações e implementar para o seu paciente, para quem for, tá? Então, se atenham aí a esse exercício. Tudo bem? Mais alguma coisa? Não? Posso ir para o aeroporto? É, professor, aqui não é São Paulo. Vou estar aqui lá. Ah, tá bom, não preciso correr. Acho que eu me assustou um pouco. Falei, ai, meu Deus. A senhora trouxe chuva, então. Ah, é? Agora virou abençoada no Espírito Santo. Já trouxe sol, já trouxe chuva, já. Finalizamos, então, gente. Vai com a avaliação para a gente, Ana? Ela mandar o certificado, vocês têm que ter uma avaliação da biblioteca.